Nada é permanente, tudo está em constante transformação. Essa ideia, lançada há mais de 2000 anos por Heráclito, ecoa até hoje. Nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, porque nem o homem é o mesmo, nem o rio. Vivemos em um mundo que pulsa, que se transforma a cada instante. As ruas mudam, a tecnologia muda, nós mudamos. E as organizações? Elas também mudam, mesmo quando tentam parecer estáveis, previsíveis e controladas. O que acontece quando olhamos para elas não como máquinas, mas como organismos vivos? Não mais engrenagens, mas fluxos. Não mais comandos fixos, mas interações. Como disse Zygmunt Bauman, vivemos tempos líquidos, onde nada foi feito para durar. Neste documentário, vamos mergulhar nesta perspectiva, entender as organizações como sistemas vivos em constante adaptação. Um convite para repensar o que é controle, o que é estabilidade e o que é estar verdadeiramente vivo em um mundo que não para de mudar. Olá, você sabe o que é uma organização? Uma organização, para mim, acredito que seja um sistema formado por pessoas que têm em busca de um objetivo qualquer, por exemplo, uma empresa que tem um objetivo de vender mais. Essas pessoas tendem a fazer de tudo para vender mais. Perfeito. E você acha que esse tipo de organização que você imagina pode ser comparado com uma máquina? Sim, acredito que sim, que a máquina tem que fazer tudo certinho. E a empresa, a organização tem que fazer tudo certo em busca daquele objetivo. Acho que é isso. Perfeito, muito obrigado. Eu entendo como organização são estruturas da sociedade que utilizam recursos e pessoas a fim de produzir um objetivo. Esse objetivo ele pode visar ou não o lucro. E essas estruturas elas vão utilizar aí mecanismos na sociedade para poder utilizando aí a administração, otimizem esses recursos para maximizar aí os seus resultados. Perfeito. E você acha que essa visão de organização pode ser comparado com uma máquina? Sim, sim. Quando a gente pensa na organização como uma máquina, a gente pensa que eu penso no cerne na organização, em sua estrutura interna. Então, como uma máquina, ela tem várias engrenagens, vários componentes, a mesma coisa a gente pode relacionar à organização. Então, tem vários fatores que podem fazer essa associação. Por exemplo, quando a gente analisa a estrutura organizacional, né, que tem a cabeça da empresa, né, o CEO, tem os operários, tem os funcionários, tem os gestores e todos os mecanismos que fazem a organização funcionar, a gente também pode fazer essa associação, como se cada pessoa, cada indivíduo fosse uma engrenagem para o funcionamento da organização. Perfeito, muito obrigado. Se tudo está em movimento, por que ainda pensamos as organizações como estruturas fixas? Durante séculos, tentamos controlar a mudança. Criamos organogramas, procedimentos, modelos rígidos, mas no fundo sabíamos, a realidade sempre escapava por entre as frestas. Hoje, começamos a entender que a mudança não é um problema a ser resolvido, ela é parte essencial do funcionamento do mundo. A mudança é o sistema. É hora de repensar tudo, de abandonar o modelo das engrenagens e passar a enxergar as organizações como o que realmente são: sistemas vivos, dinâmicos e imprevisíveis. O mundo organizacional não é feito de peças, mas de fluxos. Durante muito tempo, acreditamos que as organizações funcionavam como engrenagens, com começo, meio e fim. Mas hoje sabemos que a realidade é bem diferente. As mudanças não são exceções, elas são a regra. Heráclito já dizia: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Isso vale também para as empresas, escolas, cooperativas e qualquer organização. Tudo está em fluxo, tudo está em movimento. Se as organizações estão em constante movimento, como elas mantêm sua identidade? Como algo que muda o tempo todo ainda pode ser reconhecido como a mesma coisa? É aqui que entramos em um novo território. Um território onde a organização não é vista como uma máquina, mas como um ser vivo.
E para entender isso, vamos buscar inspiração na biologia, mais especificamente em uma ideia desenvolvida por um cientista chileno que enxergou vida onde antes víamos apenas estrutura. Você sabia que o biólogo chileno Humberto Maturana criou um conceito poderoso, a autopós. Segundo eles, os sistemas vivos, como as organizações, são autônomos e se autorreproduzem. Ou seja, as organizações se recriam o tempo todo para manter a sua identidade. Os relatórios, os planejamentos estratégicos, as metas, tudo isso são uma forma que as organizações encontram para dizer quem eu sou. Mas atenção, ela não reage ao ambiente, ela cria o ambiente a partir de como essa se enxerga. Por isso, muitas vezes parece que as organizações vivem numa bolha, repetindo padrões, mesmo quando o mundo lá fora já mudou completamente. A teoria do caos, ao contrário do que o senso comum sugere, não se refere a uma completa desordem, mas uma ordem complexa que emerge de sistemas aparentemente caóticos. Essa abordagem permite uma nova forma de compreender as organizações, não mais como estruturas rígidas e previsíveis, mas como sistemas dinâmicos, abertos e sensíveis a pequenas variações em seu ambiente interno ou externo. Ela nos convida a ver a instabilidade como parte construtiva da realidade organizacional, e não como uma exceção ou falha do sistema. Nas organizações, mudanças significativas podem ocorrer a partir de pequenas intervenções, conceito conhecido como efeito borboleta. Isso desafia modelos tradicionais que pressupõem um controle absoluto e a previsibilidade, revelando que o comportamento organizacional muitas vezes é o resultado das interações não lineares e imprevisíveis. E por isso, compreender as organizações sob a ótica da teoria do caos implica em reconhecer que a instabilidade e a desordem momentânea podem ser férteis em termos de transformação e inovação. Nesse sentido, em vez de resistir ao fluxo da mudança, é preciso aprender a navegar por ele, reconhecendo que a ordem e a desordem são faces de um mesmo processo. Esse olhar aproxima-se da ideia proposta por Heráclito, que tudo está em fluxo e que se transforma. Dessa forma, a metáfora do rio, que nunca é o mesmo, reforça o papel das transformações como parte essencial do funcionamento de qualquer sistema vivo. Da mesma forma, nas organizações há forças visíveis e invisíveis e elementos explícitos e implícitos, como nomeia David Bohm, que estão constantemente em movimento, influenciando decisões, comportamentos e estruturas. O caos nesse sentido não é algo que atrapalha a ordem, mas sim o que a transforma. Ele cria oportunidades para repensar estratégias, culturas, estruturas e identidades. Pensamos em como as coisas acontecem no mundo, a gente costuma imaginar uma sequência linear, uma coisa leva a outra, causa e efeito, com uma linha reta. É como dizer fiz isso, então aquilo aconteceu. Mas nas organizações e na vida de forma geral, as coisas não funcionam de maneira tão simples. Aqui entra a ideia da causalidade mútua, que propõe outra lógica, a lógica dos círculos, não das linhas. Em vez de imaginar que um fator causa outro de forma isolada, a causalidade mútua nos mostra que os elementos estão interligados de forma circular, onde todos se influenciam ao mesmo tempo. Uma ação gera uma reação, que por sua vez modifica a primeira ação, e assim por diante. Um ciclo contínuo. Esse tipo de relação circular é mais fiel à complexidade da realidade, onde não há uma única causa isolada para um problema ou uma transformação. Dentro das organizações, isso quer dizer que a cultura, a estrutura, as pessoas e os processos não atuam separadamente. Um novo comportamento entre os funcionários, por exemplo, pode transformar a cultura da empresa, que por sua vez influencia novas decisões e estratégias, tudo isso de forma simultânea e interdependente. No texto que estudamos, essa perspectiva é reforçada com a afirmação de que as consequências das ações voltam aos atores, modificando-os e assim alteram também o próprio sistema que os gerou, ou seja, o sistema se transforma enquanto age, e essa transformação não tem um ponto fixo de início ou fim, mas um movimento constante, onde todos os pontos estão conectados. Pense, por exemplo, em uma organização que começa a investir em práticas sustentáveis. Inicialmente, essa decisão pode parecer um simples movimento estratégico, mas ao adotar essas práticas, os funcionários passam a repensar seus hábitos. Os consumidores se identificam mais com a marca e até a missão institucional começa a mudar. Esse retorno em cadeia mostra que a ação inicial não apenas causou um efeito, mas também foi modificada por ele. Tudo isso compõe o que chamamos de causalidade mútua. Essa forma de pensar quebra com o modelo tradicional, linear e mecanicista que muitas vezes ainda é aplicado na gestão.
e ela exige que passemos a olhar para as organizações como sistemas vivos e dinâmicos, onde cada decisão ou comportamento tem múltiplos efeitos e está sempre em transformação. Ao compreendermos isso, somos levados a abandonar a ideia de controle total e abraçar a complexidade, o diálogo e a escuta ativa como elementos essenciais de qualquer processo real de mudança. Para se manter viva, a organização precisa reafirmar sua identidade. Mas quando ela se foca demais em si mesma, corre o risco de cair no que chamamos de narcisismo organizacional. Ela só olha para dentro e acha que está sempre certa. Isso pode impedir o aprendizado e a adaptação. A cultura organizacional, com suas normas, hábitos e jeito de fazer, pode tanto fortalecer a empresa quanto engessá-la. A chave está em encontrar o equilíbrio entre manter a identidade e permitir a mudança. Quando a gente fala que tudo está em movimento, que nada permanece como está, essa não é só uma ideia filosófica antiga como a de Heráclito. Ela também está no coração do pensamento de Karl Marx. Marx enxergava o mundo como algo vivo, em constante transformação e que muda justamente por causa dos conflitos e contradições internas que existem dentro das coisas. Ele chamou isso de dialética. A dialética é um modo de entender a realidade a partir do confronto entre forças opostas que entram em tensão, geram crises e a partir disso criam algo novo. E essa nova realidade não nega completamente o que veio antes. Ela transforma, supera, mas também carrega partes do passado. Nas organizações, essa lógica aparece o tempo todo. Elas estão sempre tentando se equilibrar entre aquilo que são e aquilo que o mundo exige que elas sejam. Por exemplo, pensem em uma empresa tradicional que de repente precisa se adaptar ao trabalho remoto. De um lado, ela quer manter seu modelo antigo, com controle presencial, rotina rígida e metas muito claras. Do outro, enfrenta uma nova realidade onde os trabalhadores querem mais autonomia, flexibilidade e propósito. Isso gera conflito. E é justamente esse conflito que obriga a organização a mudar. Às vezes relutando, às vezes tentando manter as aparências, mas ela muda. E ao mudar, ela não abandona totalmente o que era. Ela se reinventa, se reorganiza e encontra uma nova forma de funcionar. A dialética de Marx nos ajuda a entender que a mudança não acontece porque alguém escolheu que era hora de mudar. Ela acontece porque as contradições internas tornam impossível de continuar como eram antes. A crise nesse sentido não é um problema isolado, é o motor da transformação. Assim como na natureza está sempre em fluxo, as organizações também vivem nesse movimento constante de superação. E entender isso é essencial para a gente deixar de enxergá-las como máquinas e começar a vê-las como sistemas vivos que mudam, que aprendem e que se transformam. Durante muito tempo, pensavam-se as organizações como se fossem máquinas, algo que é controlável, previsível, uma mecânica linear. Mas hoje em dia a gente precisa pensar de maneira diferente, a gente precisa pensar as organizações com uma nova metáfora. Qual seria essa? Do organismo vivo. Assim como um organismo vivo, as organizações elas se adaptam, elas aprendem, elas sentem, elas evoluem de acordo com suas necessidades e as necessidades do contexto global no momento. Para entender as organizações no mundo de hoje, nos momentos atuais, a gente precisa se desprender dessas amarras que é pensar as organizações como máquinas e incluir na nossa linha de pensamento a questão da metáfora do organismo vivo para as organizações. Isso pode ser libertador, que a gente consegue entender melhor as complexidades do nosso mundo nos dias atuais. Além disso, um outro ponto importante na análise da organização é que se uma parte da organização, o departamento da organização está mal, todo o resto da organização vai mal também. Assim como no organismo, por exemplo, você está com dor de cabeça, provavelmente você não vai ser tão produtivo no trabalho, ou numa atividade física, ou algo nesse sentido. Então, assim como no organismo, se tem uma parte que está mal dentro da organização, vai afetar todo o resto, vai comprometer o restante das atividades. Ao pensarmos na organização dessa maneira, ela tira a necessidade nossa de ter essa lógica engessada que tudo tem que ser do mesmo jeito, tudo tem que ser controlável. Nessa nova ideia, a gente entende que a gente precisa experimentar coisas novas, inovar, traz a possibilidade de nós, como organização, nos adaptarmos, evoluirmos e crescermos. Até porque, se a gente for parar para pensar, nosso mundo é cheio de complexidade, é cheio de vida.
Então, as organizações não vão ser diferentes disso, elas estão imbuídas nesse mundo, elas vão ser também tão complexas e precisam ter vidas, ser vistas como vidas também. Se tudo flui, nós também fluímos. As organizações não são apenas paredes, protocolos ou planilhas. Elas são compostas de gente. Gente que sente, que se adapta, que sonha e que transforma. Não estamos falando apenas de estruturas, estamos falando de histórias. De encontros que se renovam a cada dia, de decisões que não são neutras, de conflitos que impulsionam o crescimento. A organização é, acima de tudo, um campo de possibilidades. E quando deixamos de resistir ao fluxo e começamos a navegar com ele, descobrimos que a mudança não precisa ser temida, ela pode ser cultivada. Porque, no fundo, viver é isso, estar em movimento. Que este documentário nos ajude a trocar o controle pela consciência, a rigidez pela escuta, o medo pela coragem de fluir. Porque, no fim das contas, nada está parado. Tudo flui, inclusive nós.